Fala galera, trazendo aqui a correção da questão 15 de dilatação linear, né, superficial, volumétrica, né, dilatações dos sólidos. Então, uma placa de aço que eu já desenhei aqui, com coeficiente de dilatação linear alfa igual a 1,0 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tem o formato de um quadrado de lado de 1,5 metros de lado, né? Encontra-se a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Nessa temperatura, retira-se um pedaço da placa com formato de disco, que eu retirei aqui, de 20 centímetros de diâmetro. Vou até inclusive preenchê-la aqui para ver que essa é a parte, né, preenchida. Então ela tem um diâmetro de 20 centímetros ou 0,2 metros e aquece-se em seguida apenas a placa furada até a temperatura de 510 graus Celsius. Então a placa como um todo, né, vai ser aquecida, recolocando-se o disco mantido a 10 graus Celsius no furo da placa que ficou a 510. Então esse disco aqui ele não teve nenhuma dilatação, ele permaneceu desse tamanho. Verifica-se uma folga correspondente a uma coroa circular, né, um espaço entre circunferências, né, essa coroa circular de área. Beleza, então vamos lá. Vou fazer só uma modificação aqui rapidinho, porque o que acontece? Quando uma dilatação superficial acontece com uma placa furada, a gente pode afirmar que este furo dilata como se não houvesse a placa, né, perdão, ela dilata como se não houvesse furo. Então, o furo ele vai consequentemente se dilatar também. Eu vou dar uma exagerada aqui para ficar mais fácil de ver. O furo dilata. E se o furo dilata, ele vai dilatar como se fosse uma circunferência que tinha essas características iniciais aqui, né, da que foi retirada. Depois eu vou colocar a que foi retirada aqui dentro e preciso identificar qual é a folga, né, qual é a área folgada aqui, vamos dizer assim. Essa área em vermelho, né, é isso que eu quero. Beleza. Bom, então é o seguinte, gente. A gente não tem que se preocupar muito com a placa furada. Vou até descer então as coisas aqui para os devidos lugares. Vou botar aqui. Não sei o que eu fiz aqui, está meio esquisito, mas abaixei um pouquinho, né? Beleza. Nisso, o que eu vou querer fazer agora? Eu vou querer pegar essa circunferência que tinha diâmetro igual a 0,2 metros, né? O que eu quero no final? Eu quero uma diferença de áreas, né? Basicamente, eu quero a diferença da área, vou botar, tá? Grande, só para escrever uma relação aqui, menos da área inicial, né? A área dilatada menos a área inicial. É isso que eu quero. Eu quero saber que diferença, né? Que valor é esse. Porque se eu pego a área dessa circunferência grande, subtraio da circunferência aqui inicial, eu vou ter a área dessa coroa circular. Bom, então para isso eu preciso calcular essas áreas. Vamos para a grande primeiro? Então vamos lembrar que a dilatação superficial é igual, né, dilatação de área, é igual a área inicial vezes beta vezes variação de temperatura, que pode ser delta θ também. Lembrando o seguinte, aqui a gente está falando de área, então eu já vou precisar calcular a área inicial, né? Para saber qual foi a variação de área que ela sofreu e, consequentemente, achar a área final. Uma coisa importante aqui é a gente compreender que essa circunferência ela dilata normalmente, como se fosse só a circunferência dilatando. Vou botar aqui normalmente. Ok? Bom, então para a fórmula eu preciso saber qual é a área inicial. Vamos calcular. Então a área inicial ou a zero, né? Deixa eu botar a zero para encaixar melhor com o que está escrito ali na fórmula. É π
R ao quadrado. Como ele quer resposta em centímetros quadrados, então eu não preciso usar esse metro aqui que eu converti. Vamos deixar em centímetros mesmo. Ou seja, a área inicial ali da circunferência vai ser o quê? Π, o raio ao quadrado, que é 10, né? Raio é 10 centímetros. Consequentemente, isso vai ser 100 π. 100 π centímetros quadrados. Essa é a área inicial da circunferência ali. A área final eu vou descobrir a partir da dilatação. Então, ΔA é igual a 0, 100 π, vezes beta. Quem é beta? Beta é 2 vezes alfa. Então, 2 vezes 10 a menos 5, vezes quem é ΔT é 500. Né? Variação de temperatura, ele saiu de 10, foi até 510. Então, ΔA vai ser igual a 500 vezes 100, né? Vamos simplificar. Não, vamos fazer mais fácil, né? 2 vezes 500, 1000. 1000 vezes 100, isso vai dar 10 à quinta, né? 10 ao quadrado, vezes 10 à terceira aqui. Vezes 10 a menos 5, opa, vezes π. Então, ΔA é igual a π. Então, a variação de área que sofreu aqui o meu corpo é de π. Ora, professor, então você falou que eu tenho que fazer a área final menos a área inicial, mas não é esse o conceito de dilatação térmica? ΔA é igual à área final menos a área inicial. Então, a gente acabou de fazer. A variação é π. E π é igual a, ou pode ser representado por 3,14. Então, eu já acabei de fazer, né? Antes de... Era desnecessário eu fazer a área grande menos a área inicial, porque eu já fiz isso quando eu calculei a dilatação volumétrica. Tudo bem? Então, tá aqui, questão 15 da Mackenzie, para vocês. Falou, valeu, tô sempre aí à disposição. Abraço.